E aí, pessoal? Bem-vindos a esta nossa revisão focada em fisiologia e bioquímica. A ideia hoje é super prática. A gente vai conectar aquela bioquímica estrutural mais abstrata direto com a fisiologia sistêmica. Pensa no corpo humano como uma linha de montagem, sabe? Uma fábrica incrivelmente sincronizada, lidando o tempo todo com a complexidade das proteínas. Bora lá? Bom, esse é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rapidinho pelo básico de proteínas e aminoácidos, acompanhar a jornada da digestão e absorção, entrar na fábrica da síntese proteica, ver como rola a reciclagem na degradação, entender como tirar energia do esqueleto carbônico e, para fechar, falar sobre o equilíbrio do balanço nitrogenado. Mas antes da gente mergulhar nos nomes e naquelas estruturas químicas complexas, tem uma pergunta fisiológica fundamental que a gente precisa responder. Ao contrário dos carboidratos e das gorduras, por que será que não existe um armazém dedicado, um estoque de verdade para proteínas no nosso corpo? Ficar com essa pergunta na cabeça vai ajudar muito a entender todo o metabolismo proteico, viu? Então vamos para a nossa primeira sessão, o básico sobre proteínas e aminoácidos. Olha só, essas são as peças de montar da nossa fábrica. Todo aminoácido tem uma estrutura central que é padrão, tá? Um carbono alfa no meio, um grupo amino, um grupo carboxila e o super importante grupo R, que a gente também chama de cadeia lateral. É literalmente essa cadeia lateral que vai ditar o comportamento químico da nossa proteína. É ela que manda no jogo. Essa classificação aqui é aquele conceito clássico de prova, perfeito para memorizar. A natureza química desse grupo R divide os aminoácidos em categorias. Os apolares, por exemplo, têm aquele caráter de hidrocarboneto, fogem da água de qualquer jeito e se escondem lá no interior das proteínas globulares. Por outro lado, os polares e os que têm carga elétrica adoram água. Eles ficam ali na superfície, prontinhos para interagir com todo o ambiente celular. Seção 2. A jornada. Digestão e absorção. Aqui, o ponto crucial é entender essa cascata geográfica da digestão. Tudo começa lá no estômago. Aquele ambiente extremamente ácido é perfeito para a ação da pepsina. Depois o processo desce para o lúmen do intestino delgado, onde um verdadeiro exército de enzimas pancreáticas entra em cena. E para finalizar, a quebra das proteínas termina na borda em escova das células intestinais, usando peptidases altamente especializadas. E olha o que é absolutamente genial nesse processo: a segurança. A enzima enteroquinase entra em ação quebrando o tripsinogênio inativo para formar a tripsina ativa. E aí, a tripsina funciona como uma verdadeira chave mestra, sabe? Ela ativa quase todos os outros precursores que o pâncreas secreta. É um mecanismo super elegante e fundamental, porque, adivinha, impede que as enzimas ataquem os próprios órgãos que as fabricaram. Não faria sentido nenhum, né? Bom, uma vez que as proteínas foram quebradas até suas menores unidades, entra em cena a absorção. A gente tem transportadores incríveis como o PEPT1, que puxam os dipeptídeos e tripeptídeos para dentro dos enterócitos usando um gradiente de prótons. Enquanto isso, os aminoácidos livres pegam uma carona com o sódio através do transporte ativo secundário. E um detalhe absolutamente crucial para não esquecer na prova: no fim desse processo todo, dentro da célula intestinal, apenas os aminoácidos livres caem na veia porta e seguem lá para o fígado. Terceira seção. A fábrica. Síntese proteica. É muito comum a galera confundir esses dois conceitos na hora do desespero. Então vamos clarear. A transcrição é literalmente a cópia, a reescrita do código genético que está no DNA para um RNA mensageiro. Isso acontece bem protegido, lá dentro do núcleo. Já a tradução é a mão na massa, é a montagem física das peças. É quando o ribossomo lê essa mensagem e junta os aminoácidos para construir a proteína de fato. Como a gente não estoca a proteína, essa produção é totalmente sob demanda. Na fase de transcrição, a enzima RNA polimerase vai lendo meticulosamente aquela fita molde de DNA para criar uma cópia de trabalho, que é o transcrito primário. Esse processo é altamente seletivo. O que isso prova para a gente? Prova que a célula não gasta energia à toa. Ela só vai lá no DNA buscar a receita e fabricar o RNA mensageiro se ela realmente for precisar daquela proteína naquele momento. Logo em seguida, a tradução entra em pleno funcionamento. O ribossomo se liga ao RNA mensageiro e começa a ler os códons. Para cada códon, um RNA transportador traz exatamente o aminoácido correspondente. É um sistema brilhante porque transforma a linguagem dos ácidos nucleicos na linguagem estrutural das proteínas. Seção 4. Reciclagem, degradação de proteínas. Como a gente já viu que o corpo não tem um estoque, ele depende de uma renovação constante. Para isso, o sistema citosólico ubiquitina proteasomo age como um triturador altamente seletivo.
Ele identifica proteínas defeituosas ou velhas e cola nelas umas etiquetas chamadas ubiquitinas. E detalhe, colar essas etiquetas consome energia, gasta ATP. Depois disso, o proteasmo tritura a proteína e recicla os aminoácidos. E a gente também tem os lisossomos, que usam hidrolases ácidas para degradar o material de uma forma mais ampla, sem gastar ATP e sem tanta seletividade. Seção 5. Energia. O esqueleto carbônico. E é aqui que entra a famosa gliconeogênese. Quando o corpo está numa urgência por energia pura, ele precisa converter precursores não carboidratos em glicose nova. E da onde vêm esses precursores? Eles podem vir do glicerol, gerado pela quebra de gorduras, ou de compostos glicogênicos, como os nossos aminoácidos. O processo é assim. O átomo de nitrogênio do aminoácido é removido na desaminação e o que sobra é um esqueleto carbônico super valioso. Esse esqueleto é transformado em energia para garantir que o suprimento da célula não pare nunca. Olhando a química desses esqueletos carbônicos mais de perto, a gente percebe uma divisão metabólica bem rigorosa. Dependendo de como é a estrutura daquela cadeia lateral, o esqueleto carbônico que sobrou depois da desaminação vai seguir caminhos totalmente diferentes. Os aminoácidos que a gente chama de glicogênicos têm rotas que acabam ajudando a formar a glicose. Já os cetogênicos servem de combustível para gerar corpos cetônicos ou ácidos graxos, formando acetil-CoA ou acetoacetato. Dominar essa diferença é essencial para entender como funcionam as rotas alternativas de energia do nosso corpo. Seção 6. O equilíbrio. Balanço nitrogenado. Dá uma olhada nesse número. 16 gramas. Essa é a quantidade aproximada de nitrogênio que um adulto com uma dieta balanceada elimina por dia, principalmente pela urina. Em termos fisiológicos, perder esses 16 gramas de nitrogênio significa exatamente que o corpo degradou mais ou menos 100 gramas de proteína corporal. É aquela velha máxima. Tudo que sai, um dia entrou e foi processado. E como o corpo humano é essa fábrica incrível que trabalha no sistema just-in-time e não guarda componentes sobrando na prateleira, repor isso através da dieta é a nossa única saída diária. Consumir proteínas é vital para repor esse nitrogênio que foi perdido, manter o balanço nitrogenado e deixar o conjunto de aminoácidos da célula bem estável. Se esses tijolos estruturais não chegam todo dia pela alimentação, a célula é obrigada a frear a síntese e começar a destruir o próprio patrimônio celular para conseguir sobreviver. E para fechar nossa revisão, deixo essa reflexão para vocês levarem para as provas e para a prática futura também. Sabendo que toda essa máquina proteica vive numa eterna construção e demolição, precisando desse balanço nitrogenado perfeitinho todo santo dia, como isso muda a nossa abordagem clínica focada em nutrição e saúde humana? Entender esse metabolismo muda completamente o jogo, né? Pessoal, é isso. Bons estudos para todo mundo e continuem sempre questionando.